eu tenho dificuldade com essa palavra de ministério bivocacionado. Sim. Isso. Por quê? Eu não creio. Eu nunca tive 2 vocações. Sim, sim. Eu nunca tive 2 vocações. Eu tive 2 funções. Uhum. Mas uma única vocação. Entendeu? A minha vocação é pastoral. Então é o seguinte. Eu já fiz de quase tudo na vida, né? Eu tava contando pra vocês ontem que eu mexi com impermeabilização, né? E muitos anos, né? Então é o seguinte. Os meus funcionários, peão de obra, eram os meus discípulos. Uhum. Então eu cuidava deles como eu cuido hoje de uma pessoa da igreja. Aí. Então eu tava eu ia na festinha de aniversário deles, tomar tubaína, entendeu? Tubaína, rapaz. Nem sabe o que é isso, né? Sabe. Refrigerante. Então, assim, eu era amigo deles, amigo da família desses funcionários. Os meus funcionários, pra você ter uma ideia, eu tive a empresa há 15 anos. A maioria deles trabalhou comigo pelo menos 13. Caramba. E vocês mexem com construção civil, vocês sabem. Sim. Peão, a última coisa que eles têm é fidelidade, né? Isso aí. Muito Se o cara volátil. pagar R$1 a mais, vai embora, né? Os meus não iam, por quê? Porque eu era pastor na vida deles. Nunca usei esse termo, entendeu? Nunca falei eu sou seu pastor. E nada te faltará. Mas o meu olhar para a vida deles era um olhar de quem cuidado, é né? minha família, de cuidado. Muito bom. Entendeu? Aí eu fui trabalhar, vender pão de queijo congelado, Rapaz, vende de tudo, né? Depois não dá pra saber porque que o pai dele ficou indignado que ele não fez engenharia. Exatamente, né? E aí, né? Por exemplo, nos últimos 18 anos aí tinha agência de turismo e tal. Então, assim, eu sempre fiz um monte de coisa. Só que é o seguinte, não tinha ninguém que não passasse na minha vida que não fosse cuidado, influenciado pela minha maneira de ser. Sim. Entendeu? Até tem um caso, assim, que eu acho que ele é bem emblemático, assim, acho bem interessante de contar, que revela um pouco disso, né? É um cara que era um fornecedor meu lá da agência de viagens e ele trabalhava numa operadora e assim, aquela relação bem comercial mesmo, assim, nem tinha tanta amizade assim com o cara, sabe? Era uma coisa bem comercial mesmo. Beleza. E esse cara foi mandado embora da empresa dele e eu mandei um e-mail para ele. Eu mandava sempre para todo mundo que, né? Eu mandava assim, Deus te abençoe e tal, né? No novo lugar, para onde você for, né? Legal. E tal. Uma coisa assim, 3 linhas, aquela coisa bem, quase que de praxe, né? Sim. Passou uns dias, ele me ligou. Eu queria tomar um café com você. Eu falei, vem cá, né? Aí ele chegou, começamos a conversar, potoca, né? Aquelas abobrinhas e tal. Aí ele falou... Aí eu vi que ele tava incomodado. Falei, rapaz, você tá querendo falar alguma coisa? Você tá tão... Sabe quando o cara vai ficando assim, inquieto e tal? Tá tudo bem, você quer... Aí ele falou assim... Eu preciso falar um negócio com você. Eu falei, pode falar, cara, fica em paz. Ele falou, é o seguinte, minha vida tá um caos. Você sabe, eu conheci a esposa dele, que também trabalhava no turismo, trabalha até hoje, os dois trabalham ainda no turismo. Você conhece minha esposa, mas o meu casamento tá acabado, tá? E é o meu segundo casamento. E eu venho meditando, sabe? Por que que isso está acontecendo comigo? E eu cheguei a uma conclusão. Falta Deus na minha vida. Olha aí. Falta Deus na minha vida. E aí eu comecei a pensar, como eu vou encontrar Deus? Cara, toda vez que eu pensava, como eu vou encontrar Deus, eu lembrava de você. Olha só. Achei que ele ia procurar uma igreja, assim. Achei que ele ia Entendeu? procurar Aí ele falou assim, cara, eu nunca conversei com Deus, eu não sei orar. Mas eu falava assim, e agora? Onde eu vou encontrar Deus? E toda vez que eu pensava isso, a sua imagem vinha na minha cabeça. Que legal. Então eu vim aqui para saber e perguntar para você como eu encontro Deus. Me leva na sua igreja. Caramba. Aí eu falei, então tá bom.
Aí evangelizei. Aí no domingo seguinte ele foi na igreja. Coincidentemente, aquele domingo teve um apelo, ele levantou a mão e está firme até hoje na igreja. Glória a Deus, legal. Então, Muito assim, eu nunca falei, eu não falo para ninguém que eu sou pastor. As pessoas às vezes sabem, né? Descobrem, né? Porque hoje em dia tudo é fácil de descobrir, né? Mas eu não saio falando, eu sou pastor, hein? Nossa, me chame de pastor, nem gosto que me chame de pastor, né? Gosto que me chame de André, porque esse é meu nome, né? Sim. Ninguém chama você de engenheiro Wagner, chama de Wagner, entendeu? Então eu não gosto, né? Isso é pessoal, tá? Se vocês quiserem ser chamado de pastor... Muito não, obrigado. Lá na minha igreja só pode chamar a gente de pastor. Até né? porque eu também não sou, né? Aliás, né? Segundo cuidado, Paulo Júnior, É, né? segundo- E aí, cara, e esse cara, infelizmente o casamento dele acabou mesmo, né? Não teve, a gente tentou de todas as formas, não teve jeito. Acabou, mas o cara tá lá, tá firme, sabe? E então, isso mostra o quê? Que o ser pastor é algo que eu sou, não é o que eu faço. É. Entendeu? É quem eu sou. Então eu sou quem eu sou onde eu estiver. Não interessa o que eu estou fazendo. Exatamente. Entendeu? Não interessa onde eu estou. Com quem eu estou. Se eu sou e acabou. Ponto final. Entendeu? Então isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Foi muito claro. Eu posso estar em qualquer lugar. Então, por exemplo, na época que eu pastoreava lá na Presbiteriana, eu tinha um desafio. Por quê? Dentro da igreja presbiteriana, hoje mudou muito, mas na época isso era muito forte. Né? Não estou falando de 30 anos atrás, Sim. né? Então, 30 anos atrás, na igreja presbiteriana, não existia esse negócio de pastor que trabalhava fora. Sim. Eu era praticamente o único. Na época eu não conhecia nenhum outro que tinha isso. Eu era o único. Na cidade. Pastor tinha que ser de Nossa. dedicação exclusiva. Tinha que ser dedicação exclusiva. E eu não era. E eu enfrentava muitas pressões na igreja para não ser assim. Uhum. Mas eu falava, gente, eu estou aberto para Deus, eu sou obediente. O dia que Deus falar para mim, para e fica aqui, eu vou ficar, não tem problema com isso não. Uhum. Porque eles falavam para mim assim, né? Eu ouvi isso milhares de vezes. Não, é porque você não tem fé para parar e depender da igreja, né? Eu falava, rapaz, vou falar um negócio para você. Você não sabe o que é fé. Olha assim, me diz qual foi o dia que o seu salário atrasou lá na igreja. Esse cara tudo sem graça, né? Porque a igreja presbiteriana, nesse aspecto, Fiel, né? é muito boa, né? Os caras ganham bem, não tem atraso, deixa de pagar tudo, mas o pastor recebe. Entendeu? Uhum. Falei, meu filho, lá na empresa, deixa eu ficar quieto pra você ver se eu recebo no final do mês. É. Entendeu? Então, assim, quem é que exerce mais fé? Eu que tenho que entrar no negativo e fazer virar positivo até o fim do mês? Eu sei que tá garantido. Ou né? você que tá garantido? Então, se é uma questão de fé, meu filho, então eu quero que você aprenda a ter fé. Uhum. É quando você tem que correr e esperar que Deus vai mandar o cliente, que Deus vai mandar a venda, que Deus vai mandar para você pagar suas contas. Aí é fé. É isso aí. Você tá entendendo? Sim. E aí, então assim, eu nunca me incomodei com isso não, sabe? E nunca fui frustrado. E o pior, os caras que trabalhavam, que eram de dedicação exclusiva, trabalhavam metade do que eu trabalhava na igreja. Uhum. Entendeu? Por quê? Essa é a parte mais difícil, né, velho? Você vê o cara que tá trabalhando fora da igreja e ainda consegue trabalhar mais do que o... Mais do que o cara que tá lá por conta. É. Entendeu? Então eu visitava mais, eu gastava mais tempo com as pessoas, eu estudava, eu fazia curso, fazia pós-graduação, eu fazia isso, fazia aquilo, trabalhava. Só que eu sempre trabalhei em empregos que me davam certa flexibilidade. Eu não podia. Isso também foi outra coisa que eu fui entendendo, né? Uhum. Eu não posso ter um emprego que eu tenho que ficar preso, que eu não posso sair das 8 às 18, Isso. entendeu? Uhum. Eu não posso. Com Eu não certeza. consigo, né? Porque aí realmente era difícil. Então, todo emprego era assim, flexível. eu sou pastor. Uhum. Esse emprego encaixa na minha função pastoral? Encaixa. Então, beleza. Então eu vou. Legal. Se não encaixa, eu nem tentava. Deus Sim. vai dar outro.
Entendeu? Deus vai dar outra oportunidade. Então, eu sempre fui assim, certo? As empresas, né, que eu trabalhei, elas eram limitadas. Eu punha limite no crescimento delas. Por quê? Pra não interferir, né? Para não interferir. Porque uma empresa, ela começa a atingir um nível que exige a sua presença igual ao emprego de 8 às 18. Ou às vezes até mais, Às né? vezes até mais. Quando você que tá à frente, né? Cuidando e tudo mais. Exatamente. Então, todas as empresas que eu tive, eu já tive umas 3, todas elas eram... Eu punha um teto. Ó, você vai crescer só até aqui. Uhum. Porque se você crescer mais do que isso, eu não dou conta de cuidar de você. Entendi. Entendeu? Bacana.